nós vimos que uma criança que morreu no acidente nesse fim de semana era transportada em meio a 2 adultos. E a situação não é difícil de ser vista nas ruas de Campo Grande. Nós temos aí 2 flagrantes que mostram o mesmo tipo de transporte. A criança sendo levada na moto entre 2 adultos. Mas o que diz o Código Brasileiro de Trânsito sobre o transporte das crianças em situação como esta, na moto? Para muitas famílias é o único meio de locomoção, mas será que pode? Cláudia Geiger, vamos falar ao vivo com você. Quais são as regras para levar a criança numa moto, hein, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde, Maureen. Olha só, artigo 244 do Código Brasileiro de Trânsito. Conduzir motocicleta transportando criança menor de 7 anos ou que não tenha, nessas circunstâncias, condições de cuidar da sua própria segurança é uma infração considerada gravíssima. Penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. A gente convidou o Éder para conversar com a gente aqui em Veracruz. Explica pra gente o que é, em que momento a criança pode ser transportada na moto, porque você fala uma criança de 7 anos que está no Código Brasileiro de Trânsito, de repente pode ser uma criança pequenininha, miudinha. Boa tarde. Boa tarde. Não é previsto a questão do porte físico, mas sim das condições dessa criança se segurar. O que está errado é que os condutores estão colocando crianças menores de 7 anos, fazendo o transporte de 3 pessoas na motocicleta e essa pessoa não está orientada de como se portar. Por exemplo, segurar firmemente na cintura do piloto e apertar as pernas dele no quadril do piloto, fazendo com que ele tenha uma firmeza maior. Agora, com relação a quem transporta a criança sem o capacete, isso está totalmente errado. Na verdade, a resolução diz o seguinte: qualquer passageiro, ao ser transportado, necessita do capacete de segurança. Se ela estiver com 7 anos, 8 ou mais, subiu na moto, tem que colocar o capacete, a cinta jugular, baixar a viseira e seguir viagem. Pois é, mas não é um capacete de adulto, não. A gente separou aqui em cima da mesa alguns capacetes que o Éder vai mostrar pra gente. A gente olhando assim, parece que todos são iguais, tem o mesmo tamanho. Olha, tem esse preto aqui, esse outro verde, mas na verdade esses 2 são de criança e esses de adulto. Agora vamos mostrar a diferença por dentro, Éder. Por que tem que ser um capacete específico para criança? Na verdade, o construtor ele vai tentar adequar a caixa craniana da criança no objeto. Se colocar o capacete de um adulto, esse capacete vai ficar frouxo, essa alça de segurança não vai conseguir ser usada com eficiência. Esse capacete tem que ter os dispositivos de segurança, tem que ter os adesivos, a viseira tem que estar em bom estado de conservação e sempre que estiver transitando, ela tem que estar abaixada para proteção dos olhos. Porque às vezes coloca um capacete de adulto, mas aí fica solto, né? O capacete, inclusive, pode fazer com que essa criança perca o equilíbrio na garupa dessa moto. Agora, Éder, a gente que transita pela cidade acaba encontrando muitos flagrantes, como mostramos nas imagens anteriores, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo. Eu mesma já vi muitas mães com bebê no colo, andando na moto, na garupa. Isso pode? Não pode. Vindo para cá, para essa entrevista, eu me deparei com um pai que estava com as 2 filhas saindo da escola na moto e as 2 sem um capacete. No momento de abordagem, nós fazemos a abordagem de identificação do condutor, providenciamos o transporte adequado para essa criança e notificamos ele. E ele vai perder a CNH ali naquele momento. Nós vamos apreender essa CNH e encaminhar para o Detran tomar as medidas administrativas. Então, imagens como que a gente tem mostrado de crianças sem capacete, de jeito nenhum, mesmo que tenha mais de 7 anos. Nós entendemos que a criança é vulnerável, mas isso serve para adulto também. É comum nos finais de semana pegar um jovem, por exemplo, com 2 jovens na garupa. Agora, Éder, desculpa te interromper, mas às vezes a gente vê um adulto com uma criança sentada no tanque da moto e uma outra criança sentada na garupa. Isso é proibido? Tudo é proibido. A moto é exclusivamente para 2 pessoas, se ela não for de carga. Essas 2 pessoas têm que rigorosamente usar o capacete e, se for menor, no mínimo 7 anos de idade. Agora, tem gente que não usa por questões religiosas, não usa calça comprida. Aí anda de lado na moto, carregando às vezes uma criança.
Isso aí é proibido, é perigoso. Quem usa a moto tem que estar disposto a montá-la como monta num cavalo. A moto foi feita para andar montada. Ao andar de lado, ele pode desequilibrar o piloto. Esse tipo de economia, ela é muito cara. Você pode andar 1 ano com uma criança na garupa da moto. Em um acidente, você pode perdê-la. Agora, você mesmo estava dizendo, antes da gente entrar ao vivo, que existe uma prática que você já encontrou na rua, já chamou a atenção, já autuou o motociclista que amarrou a criança. Como assim? Nós deparamos com uma mãe que foi inclusive denúncia de vizinhos. Essa mãe pegava o seu filho, inclusive menor de 7 anos, colocava na garupa da moto e passava um cinto na cintura dela e na criança. Ou seja, se ela levar um tombo, vir ao solo, praticamente ela vai matar essa criança. Se essa criança não vier a óbito, vai ficar com sequelas graves desse acidente. Então ela foi notificada, teve a carteira dela apreendida e nós recomendamos que ela fizesse uso do transporte urbano ou de uma van escolar. Ok, Éder, muito obrigada. E os números são realmente preocupantes. Um estudo feito pela Universidade de Brasília mostra que de 7 a 8 mil crianças são feridas em acidentes porque estavam sendo transportadas em motos de maneira irregular. Ou estavam sem o capacete, ou estavam com o capacete de adulto, ou então estava com a perninha balançando. Sabe quando a criança é pequenininha e não consegue se segurar? São coisas que a gente vê na rua, mas é um perigo muito grande e as crianças são inocentes. Elas acreditam no adulto e acreditam que elas estão sendo protegidas. Por isso, cabe ao adulto proteger essa criança e proteger a ele mesmo na moto. Voltamos com você, Maureen. Ok, obrigada, Cláudia. Todo cuidado é pouco, né? Com certeza.